Questão 3, letra A, semana 14 de exercícios. Essa questão 3, você começa a aplicar um pouco das coisas que você aprende a respeito de integrais. Uma das aplicações que mais é comum na parte de aplicações é calcular volumes de sólidos. Nesse caso aqui, a gente vai aprender o que é um sólido de revolução, beleza? Mas mais para frente, no cálculo 3, você deve aprender a calcular volume de vários sólidos. Aprender a calcular massa de vários sólidos. E assim, isso é uma pequena introdução de algo muito maior que vai vir lá no cálculo 3. Beleza? O que é um sólido de revolução? Normalmente você tem aqui uma linha, uma função contínua, uma função f de x, e você rotaciona ela em torno de um eixo. Aqui a gente vai rotacionar ela em torno do eixo x, mas é possível você rotacionar uma linha em torno de qualquer um dos eixos, tanto o y quanto o z, tanto o x também. E aí, quando você rotaciona, eu vou tentar aqui montar a imagem espelhada. Você fica com uma coisa mais ou menos assim. Você forma um sólido, né? Você fica com uma coisa mais ou menos assim, um sólido, que a gente chama esse sólido, como ele é feito de uma rotação, a gente chama de sólido de revolução. Beleza. E como que a gente faz para calcular o volume desse tipo de sólido? Normalmente, o que a gente faz é tentar calcular um pequeno volume. Essa é uma técnica bem comum. Você tenta calcular um pequeno volume de um disco aqui dentro. Então, normalmente você... Deixa eu tentar fazer o desenho aqui. Você pega esse sólido e quebra em discos. É uma coisa bem semelhante ao que a gente faz para calcular áreas, né? Você forma aqui um pequeno disco. Pronto. Aqui eu vou escolher um ponto X qualquer. A espessura desse disco, daqui até aqui, é dx. Um dx bem pequeno. E a altura, essa altura aqui, a gente conhece. Essa altura aqui é a altura f de x. Então eu tenho um disco, né? E com esse disco aqui eu consigo calcular um pequeno volume. Eu vou redesenhar esse disco aqui. Vou fazer assim. Nossa, muito ruim. Bem ruim mesmo. Então aqui você tem que a espessura desse disco é dx. E o raio desse disco é f de x. Como é que eu faço para calcular o volume desse sólido? Desse pequeno sólido, né? Uma pequena fatia daquele sólido. O meu pequeno volume, o meu dV, ele é o volume disso aqui. Como ele é um disco, eu posso pegar a área da base e multiplicar pela altura ou pela espessura. Então, vai ser a área da base. A área da base é π vezes o raio ao quadrado. O raio, nesse caso, é a função. Então, eu tenho π vezes f de x ao quadrado. Vezes a altura.
altura ou espessura, que aqui no caso é dx. Então é interessante que para eu calcular o volume disso aqui, o volume total, basta eu integrar, né, dos dois lados. E aí fazendo a integral, normalmente você começa com x valendo um valor, pode ser a, e aqui o x valendo outro valor, que no caso é b. Então você faz uma integral com x de 0 a b, não, de a a b, e integral de 0 a v. E aí você acaba encontrando o volume desse sólido. É uma integral bem bacana. De a a b, de π, f de x ao quadrado dx. Beleza. É mais ou menos assim que a gente calcula o volume desses sólidos de revolução, tá bom? Fique atento porque aqui a gente está falando de volume, então é uma coisa preenchida. A gente também poderia falar de área, calcular a área a área externa, quanto de tinta eu gasto para pintar esse sólido de revolução, entendeu? Que é um pouco diferente, tá bom? Então, dito tudo isso, vamos lá para a nossa integral, que é uma integral bem simples. A primeira, né? A 3 letra A. Na 3 letra A, ele fala que f de x é igual a r. E x está entre 0 e h. Beleza? R maior do que 0. Bacana também ele falar isso. Mas enfim, se tu sabe desenhar... Eu vou fazer o desenho aqui rapidão. Só para você ver. Essa função aqui, quando o r é maior do que 0, f de x igual a r, o r é uma constante, né? Então ele vai ser uma coisa assim. Uma linha que vai de 0 até h. Se você rotacionar uma linha, o que você vai ter? Você vai ter um cilindro. Beleza? E olha como é legal. Eu gosto muito de cálculo 1 porque ele te faz refletir a respeito das coisas, né? O tamanho, né, daqui até aqui, do centro de um até o centro do outro, é h, né? Ou seja, a gente sabe a altura desse cilindro. E a gente também conhece o raio, porque essa altura aqui a gente sabe quanto que vale. Ela vale r. Então, se você sabe o raio e você sabe a altura, você consegue calcular a área, o volume do nosso cilindro, né? O volume do nosso cilindro é a área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura, πr ao quadrado h. Tá bom? Esse já é o volume que a gente está procurando. Agora vamos ver se essa integral funciona corretamente. Beleza? E aí a gente dá uma avaliada aí. O volume do nosso corpo, pela nossa formulazinha, é integral. O x está variando de 0 a h. Então vai ser de 0 a h de π vezes a função f de x ao quadrado dx. Beleza? O volume vai ser... Aqui vai ficar... O π eu vou botar para fora, porque ele é uma constante. Então vai ficar a integral de 0 a h de f de x. F de x é r. Então vai ficar r ao quadrado dx. Mas observe que o raio não depende de x. O raio é uma função constante. Sendo assim, eu posso tirar ele para fora da integral. Então, eu vou ter π r ao quadrado integral de 0 a h
dx. A integral de dx é x. Só que aqui a gente vai aplicar ela de 0 a h. Então, o nosso volume vai ser πr ao quadrado vezes x aplicado de 0 a h. Isso aí vai ser o final menos inicial. Então, vai ficar πr ao quadrado h menos πr ao quadrado 0. Essa parte aqui vai embora, porque dá 0. E aí a gente encontra o nosso volume, que é πr ao quadrado h, que é o volume do cilindro que a gente conheceu lá no ensino médio, né? Que a gente faz a área da base vezes a altura. Todos os corpos cilíndricos têm essa característica. Então, é uma coisa que você tinha decorado no ensino médio e agora você começa a ver que as coisas começam a se fechar, né? Que as coisas têm sentido, assim, que faz sentido você, a partir de um pequeno volume, calcular o volume de um cilindro sem nenhum problema, tá bom? Então, é muito interessante o cálculo 1, porque no cálculo 1 você começa a abandonar alguns decorebas. Por exemplo, por exemplo, na semana 1, que você começa a receber funções da posição e descobre a velocidade derivando. E começa a abandonar aquelas regrinhas, V igual a V0 mais, sei lá, aquelas formulazinhas. Você começa a abandonar isso e começa a decorar leis mais fundamentais. Por exemplo, a velocidade é a derivada da posição. Isso é uma lei fundamental, né? É uma definição. Você começa a largar casos isolados e começa a se apegar mais a definições. Deixa de usar mu e move e as fórmulas de mu e move e começa a se apegar mais às definições. Beleza? Então tá aí a nossa solução.